Voltei, galerinha! Tudo bem? Tudo tranquilinho com vocês? Mas antes de começarmos ali a nossa revisão, eu não posso deixar de pedir para vocês mandarem um recadinho para a gente. Nós estamos quase chegando no finalzinho das nossas aulas e vocês nem mandam um oi. Nós gostaríamos muito de poder interagir mais com vocês. O feedback de vocês, ele é muito importante para que nosso trabalho continue melhorando cada vez mais. Então, se você puder, deixa um recadinho para a gente ou manda um recadinho pelo seu professor, que a gente vai ter o maior prazer em responder todos vocês, tá bom? Então, simbora para a revisão de hoje. Nós estudamos nessa aula de hoje sobre como pedir e dar informações de lugar, não foi isso? Nós vimos lá alguns nomes de estabelecimentos, alguns nomes de localização, nós também vimos questões do Enem lá de 2010. E fora as questões do Enem, nós também trabalhamos bastante acerca da leitura e interpretação de texto. Nós trabalhamos ali a leitura e interpretação, o gênero textual, na verdade, né? Nós trabalhamos o gênero textual música. Então a gente viu como é que a gente faz para analisar uma música, como que a gente pode, o que a gente deve prestar bastante atenção ao analisar uma música. Outra coisa que nós vimos foi as poesias, o gênero literário poesia, que também é um gênero textual, claro, né? E que ele também é muito parecido a sua análise com a análise da música, onde a gente tem que prestar atenção no ambiente, a quem e a que o autor está se referindo, o momento em que ele está se referindo, qual é o contexto ligado àquele momento, certo? As palavras, nós vimos que a música, ela tem tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, já o poema não, ele já vai ligando ali mais para o lado formal. Mas a gente também consegue encontrar alguns poemas que vão colocar algumas gírias, algumas expressões próprias do país ou própria daquela região. Nessa aula, nós também estudamos mais um livrinho, nós vimos assim um pequeno resumo de mais um livrinho do Mário Llosa, que foi O Sonho de um Celta, né? Que ele vai falar ali, é um romance, mas não é um romance romântico, é um romance pela forma de escrita que ele tem. Ele vai falar ali sobre a independência da Irlanda e da busca armada na guerra dos alemães contra a Grã-Bretanha na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Então esse romance, o título desse romance foi baseado numa poesia do Cassemente. Então o Llosa gostou tanto dessa poesia que em cima dela, que em cima da pequena história dessa poesia, ele escreveu este livro. Nós também vimos algumas curiosidades sobre a Nicarágua, principalmente que ela é ali o país da América Central, o maior país e o mais pobre, e que também ela é conhecida pelos seus lagos e os seus vulcões. E os seus vulcões, eles são representados, os 5 vulcões principais, representados em sua bandeira. Certinho? Então, galerinha, agora é o momento em que vocês vão ali colocar a mão na massa. É o momento em que vocês vão mostrar realmente que prestaram atenção na aula e vão fazer a atividade. Então, manos à la obra e nós nos vemos já já na revisão, na correção da nossa atividade. Voltamos, meus amores! E aí, foi muito tranquilo, não foi? Tava muito fácil. Vocês assim são tão tops, eu tenho certeza que todos vocês que escolheram espanhol no Enem vão gabaritar espanhol, que não tem outra opção. Vocês são muito bons, vocês estão ali seguindo no rumo certo e vocês vão chegar aonde vocês desejam, pode ter certeza, viu? Então vamos lá, sem falar tanto, vamos para a nossa atividade.
Na questão número 1, leia a música Tu e Yo, Maite Perrone, enviada em seu material e responda. Então, eu enviei para vocês a música Tu e Yo, certo? Eu espero que vocês tenham lido ela, tenham conseguido compreender. Por que a gente não colocou essa música? Por que a senhora não colocou aí, professora, a música no slide? Porque ela é muito grande. Então, não seria tão viável que a gente colocasse. Então, eu trouxe para vocês essa letra dessa música, que ela fala ali, resumidamente. No início ela fala, assim que nada é suficiente e que yo soy el que miente e que todo tu me diste, que tu sempre me quisiste, que tu nunca hiciste nada, que yo soy el que te hace sufrir. Y le dices a la gente que me buscas, que me quieres, que sin mí de amor tú te mueres, que solo son rumores, que fue todo un error, que por eso ahora está así, suplicando que te escuche y diciendo que todo cambió. Pero creo que es mejor que entiendas de una vez, tú y yo ya no. Lo siento por todo, se acabó. Tú y yo ya no. Ya nada queda entre nosotros dos, despiértate. Y no creas que fue fácil olvidarme de tus besos, de tus manos, de lo nuestro, de este amor que es tan cierto, de tan solo en un segundo mataste e todo quedou. Na verdade, toda essa música, ela tá baseada ali num término, né, galera? Vocês podem perceber isso. Tá voltado ali para um término, que a pessoa diz, olha, entre você e eu já não tem mais nada. Então, de acordo com o texto, alternativa A pessoa amada culpa o eu lírico por fazê-la sofrer? Não, não necessariamente. B, o eu lírico sente muitos ciúmes da pessoa amada? Não, também, não é bem aí. O eu lírico culpa a pessoa amada por mentir sobre os verdadeiros sentimentos? Olha, o eu lírico culpa a pessoa amada por uma traição? Ou o eu lírico não está nem um pouco preocupado com os seus sentimentos? Pelo contrário, né? Ela está falando totalmente sobre o sentimento. E lá, quase no finalzinho, ela fala, e le dices que tu harías qualquer coisa para traer-me, por volver el tiempo atrás que tratara de entenderte, pero yo no veo nada, nada más que solo hablar e hablar. Ele traduzindo ali para vocês. E você diz que você faria qualquer coisa para me trazer de volta ou para me ter de volta, para voltar o tempo atrás, que trataria de entender, mas eu não vejo nada, nada mais que só fala e fala. Então, ela está culpando a pessoa amada por mentir sobre os verdadeiros sentimentos. Porque a pessoa amada falava que a amava, que a queria, que queria estar perto dela, que queria que voltasse, mas que na verdade só era falar, falar e não fazia nada para mostrar. Acertaram? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Essa música é muito linda, muito romântica e muito dolorida. Mas eu gostei dela, eu gosto dela. Escutem lá no YouTube, procurem ela, Tu e Yo, de Maite Perrone. Questão número 2. Leia os versos a seguir e marque a alternativa que o traduz. Que por eso ahora está así, suplicando que te escuche e diciendo que todo cambió. Então, agora, neste momento, eu sei que a professora Ila vive falando, vocês não são tradutores, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nessa questão, você vai conseguir, sem colocar no Google Tradutor, fazer a tradução dela calma e claramente, porque é muito fácil, o contexto vai ajudar, vocês vão ver. Vamos começar de baixo para cima? Eu gosto de fazer as coisas assim meio fora da caixinha de vez em quando. Que por isso, nessa hora, você está assim, suplicando para que eu te escute e em dezembro
me pague o câmbio. Será? Não, né, professora? Não tem nada a ver de dezembro pagar o câmbio. Que por isso agora você está assim, suplicando para que eu te escute e te perdoe. Ele fala em perdão em algum momento? Também não. Que por isso agora você está assim, suplicando para que eu te perdoe. Olha o perdoe de novo aqui. Pois nada acabou. Também não está falando de nada acabou e nem de perdoe. Que por isso agora você está assim, suplicando para que eu te escute e dizendo que tudo acabou. E aí? Acabou? Será? Então, aí eu já estou na dúvida. Será que é a B? Ou será que é a A? Que por isso agora você está assim, suplicando para que eu te escute e dizendo que tudo mudou. Qual a diferença da letra A para a letra B? A gente já sabe que a C não é, a D não é e a E não é. Só essa palavrinha, mudou e acabou. Então vamos lá para o texto. Dizendo que tudo cambiou. O que é cambiou? É acabar ou é mudar? Tem como você fazer um paralelozinho com a língua portuguesa. Quando você tem duas palavrinhas em português, na verdade tem dois momentos em português que a gente usa essa palavra câmbio. A primeira, o câmbio do carro. O que o câmbio do carro faz? Ele troca a marcha. Então ele muda de marcha. Ou ainda o câmbio de dinheiro. Para quem vai viajar para outro país, ele pode fazer a troca da moeda, que é o câmbio. Olha aí, acabei de falar. Câmbio é troca. Então, câmbio em português tem esse sentido da troca, troca de marcha, troca de dinheiro, ou mudança de marcha e mudança de dinheiro. Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Então, o câmbio vai ser o quê? Mudança. Alternativa A, que por isso agora você está assim, suplicando para que eu te escute e dizendo que tudo mudou e não acabou, tá bom? Mudou. Próxima questão, a questão número 3. Aqui a gente tem que analisar toda essa imagem. Por quê? Porque a questão 3 e a questão 4 está perguntando, se referindo a essa imagem. Olha lá, nós temos aqui um cinema, uma lanchonete, um museu, um banco, um hotel, um teatro, ponto de táxi, um restaurante, uma escola, um ônibus, um ponto de ônibus, uma igreja. Então, nós temos ali vários estabelecimentos públicos ou estabelecimentos privados, mas temos vários locais, né? A pergunta da 3, analisando a imagem onde está localizada a escola, então vamos voltar lá, olha aqui a escola. Analisem a localização da escola. Analisando a imagem onde está localizada a escola, eu posso dizer que ela está ao lado do banco, ao lado del banco, en frente al bar, detrás del cine, ao lado del teatro, entre el museu e el cine. Então vamos lá. Ao lado do banco, tem alguma coisa do lado dela? Só aqui atrás, né, que tem um restaurante. Então não é ao lado do banco. Ela está, passei, respondi para vocês, vou deixar a resposta aqui. Em frente ao bar, vamos lá olhar. Ela está, olha aqui, em frente ao bar. Atrás do cinema, olha onde está o cinema. O cinema está aqui. Ele está quase na frente, nem está atrás. Ao lado do teatro, de novo, ó, não tem nada do lado dele. E entre o museu e o cinema? Não, entre o museu e o cinema está o bar, que é a lanchonete. Então, como eu já respondi, em frente ao bar. E aí eu falei para vocês que a gente ia analisar novamente na questão 4. De acordo com a imagem, onde está localizado o museu? Onde que está localizado o museu? Vamos lá olhar, o museu está aqui, né? Então, vamos ver as questões. Ao lado da escola, está ao lado da escola? Não, né?
A escola está aqui do outro lado da rua. Na frente do cinema, lá vai eu respondendo de novo. Não está na frente do cinema. Olha onde está o cinema em relação ao museu. Atrás do teatro, aonde que está o teatro? Olha aqui, olha onde que está o teatro. Também não está atrás do teatro. Está em cima, acima do ponto de ônibus. Vamos voltar? Não. Tem nada de em cima de ponto de ônibus. Ponto de ônibus está na frente do banco. Ao lado do bar. Vamos lá ver se ele está ao lado do bar mesmo? Olha aqui, ao lado do bar. Então, ele estava ao lado do bar. Estava muito fácil. Essas duas questões, a 3 e a 4, estava fácil demais, não estava não? Então, tá. Agora, nós vamos para aquele momento em que vocês estão se preparando para o Enem. Então, uma questão de um vestibular lá da Universidade Federal do Alagoas, do ano de 2014. Nós temos um poeminha. Então, vamos lá. A Colón, desgraciado almirante, tu pobre América, tu Índia virgen y hermosa de sangre cálida, la perla de tus sueños, es una histérica de convulsivos nervios y frente pálida. Un desastroso espíritu posee tu tierra, donde la tribu unida blandió sus masas. Hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra, se hieren y destrozan las mismas razas. Duelos, espantos, guerras, fiebre constante en nuestra senda ha puesto la suerte triste. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Deus por el mundo que descobriste. Está falando ali de quem? Do Cristóvão Colombo, o almirante Cristóvão Colombo. No fragmento a seguir, a nuestra senda ha puesto la suerte triste. O vocábulo em destaque, senda, pode ser substituído sem alteração de sentido na frase por la terra, en nuestra terra ha puesto la suerte triste. B, camino, en nuestro camino ha puesto la suerte triste. C, en nuestra solo han puesto una suerte triste. En nuestra paisaje o en nuestro local. Perdão. Essa palavrinha senda, ela pode ser substituída pela palavra caminho. Caminho é, perdão, um sinônimo de senda, certo, meus amores? Se você colocar ali no Google Tradutor, você teria visto o caminho como sinônimo de senda. Essa palavrinha senda, ela é utilizada muito mais em poesias, algumas músicas mais antigas, porque não é uma palavra de uso coloquial, de uso do dia a dia. E sim, a gente substitui por caminho. Certinho, meus amores? Então, chegamos ao final de mais uma aula, da nossa aula 17, e nós nos vemos na próxima classe, na aula 18. Um beijo e hasta la próxima classe.